Olá, olá! Mais um episódio de Médico para o Paciente. Seja muito bem-vindo. Hoje estou aqui com meu amigo Luiz. Fala, Luiz! E aí, Daniel, tranquilo? Como se a gente mudou hoje o convidado, né? É eu e o Luiz. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casos que marcaram a nossa vida profissional, nossa vida no meio médico. E a gente vai contar um pouco de curiosidades, às vezes vocês perguntam, então a gente vai contar um pouquinho para vocês conhecerem um pouco mais da gente. Luiz, Isso, você fez medicina no Ceará e depois isso, você fez residência em Recife, né? isso. Então, tudo aqui no Nordeste. E aí me conta um pouquinho, me conta uma história lá do Ceará, assim, na época da graduação da medicina, como é que foi fazer lá? Bem, dentro da Faculdade de Medicina, lá na Federal do Ceará, a gente tem um hospital universitário e logo no quarto período, quinto período, você já começa a ter o contato realmente com o paciente. Eu lembro de uma história que me chamou muito a atenção, foi quando eu decidi fazer neurocirurgia. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era estudante de medicina, eu participava de uma liga de neurocirurgia e entrei no bloco cirúrgico. Eu estava no rodízio lá de cirurgia e entrei no bloco cirúrgico. Quando eu entrei no bloco cirúrgico, eu vi que na sala lá do final do corredor tinha as luzes estavam todas apagadas, mas tinham pessoas na sala. Foi quando eu entrei e vi a cena que hoje me marcou muito e me fez decidir ser neurocirurgião. Lá estava um neurocirurgião, um staff, ao lado tinha um cirurgião auxiliar. E sabe, o sentimento que eu vi naquela hora era de uma tensão. A tensão era de que ele tinha um aneurisma cerebral para ser clipado e estava no momento de fazer a clipagem do aneurisma. Então o paciente estava deitado, entubado, ele estava com o crânio aberto, exposto, já tinha sido adentrado dentro do encéfalo, já estava visualizando os vasos e um dos vasos tinha um aneurisma. Então o sentimento naquela hora foi de tensão. Eu lembro que eu escutava o tic, tic, tic do anestesista, né, a maquininha de monitorização. Eu escutava as gotinhas do soro, glu, 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 e ninguém falava. Eu lembro inclusive que o residente pegou e falou assim: nesse momento ninguém respira. Aí foi quando o staff foi colocando foi colocando o clipe de aneurisma e todo mundo visível. Nesse momento eu lembro que o meu sentimento foi: nossa, que poder! Pra mim foi um misto de estresse, meu Deus do céu, ele tá diante de um aneurisma que pode sangrar. E de, nossa, ele tem o poder disso. E naquele momento, quando ele clipou o aneurisma, e que, sabe aquele ar de todo mundo se tranquilizou? Naquela hora, esse misto de sentimentos em que eu podia, poxa, salvar a vida de uma pessoa, eu podia me sentir extremamente grande e agradecido por isso, e uma tensão por trás, eu decidi, poxa, quero ser neurocirurgião, quero enfrentar isso de cabeça, literalmente. E me diz, pra ti, na época da formação em cirurgia geral, um caso que te fez pensar, por que ir para o lado da endoscopia? Por que se dedicar a diagnóstico e tratamento via endoscópica? Cara, eu sempre gostei bastante de quase tudo da cirurgia, sabe? Então, quando eu comecei a fazer a residência, eu gostava de tudo. No início eu entrei pensando em fazer cirurgia pediátrica, e aí posteriormente eu fui gostando de uro, fui gostando de vascular, mas pro final, na hora que a gente vai selecionando, aí tinha uma possibilidade de fazer endoscopia. E aí, para eu poder escolher, eu optei por usar o meu optativo, né, que é um mês optativo que a gente tem na residência, que eu optei por fazer lá a endoscopia para eu poder sentir se era aquilo que eu queria. E aí, no dia a dia, lá, vendo o que eles faziam, então, o pessoal lá na FAMERP, lá onde eu me formei, no hospital de base, acaba que tem muito exame diagnóstico, que é de rotina, tudo, mas tinha muito exame terapêutico também. Então, no mês que eu fiquei lá, então eu vi dilatação de esôfago, vi variz sangrando, vi úlcera sendo clipada, aí pude ficar um pouquinho na colonoscopia, vi retirada de um pólipo gigantesco lá. Então eu vi que era muito interessante, e aí e me deram a oportunidade também de eu fazer um pouquinho lá, sabe, para ir pegando o aparelho e tal, sentindo. E aí eu gostei bastante, cara.
Eu mesmo falo pro pessoal que fazer, trabalhar com endoscopia, tanto endoscopia, colonoscopia, CPRE, é como se estivesse jogando videogame o dia inteiro, cara, porque toda hora eu tô mexendo no aparelho, jogando pra cá, jogando uma alça pra cá, fazendo ele mexer, então é como se eu estivesse num joystick o dia inteiro, então é bastante prazeroso. Então quando eu tô tirando alguma coisa e tal, fica vendo na televisão, né, tudo, você fica bem dinâmico, não é nada estático, então acaba que eu queria algo que sempre que eu quis na medicina, eu nunca quis algo muito parado. Então, eu sempre quis, tanto é que na cirurgia eu sempre me dei muito bem, gostei muito da questão de urgência, por sempre estar chegando um paciente com algo diferente e tudo. Nunca gostei muito de ficar parado, por isso que eu não quis muito fazer clínica, apesar de clínica na emergência tem muita coisa, mas no consultório em si, basicamente, o dia a dia de um clínico 80% do dia a dia dele é de consultório. E aí eu falei, não, acho que quero uma coisa que tenha sempre algo diferente, tudo, apesar que aí a endoscopia foi basicamente isso, foi unir o útil ao agradável. Eu gostei bastante da experiência, de sentir o aparelho, e gostei também do dia a dia, sabe? O dia a dia do endoscopista é bem diferente do dia a dia do cirurgião, sabe? Então, gostei bastante. Eu falei, não, a princípio eu ainda opero, gosto de operar, mas acaba que é muito estressante, desgasta muito, sabe? A endoscopia desgasta, mas normalmente o dia acaba um pouco mais cedo, ele começa mais cedo, né? Às vezes os exames começam às 6h30, 7 horas, mas normalmente acaba lá para as 4 horas, então é diferente um pouco, né? O dia a dia, acaba que você tem um espaço para você poder fazer o que você quiser, né? Descansar, praticar atividade física. Inclusive, eu comecei a É isso que eu perguntava. voltei a praticar. Voltei. Já não postou, não vi, já não tem tá umas valendo. 3 semanas. Não postei ainda, mas estou conseguindo aí, cara. Tô fazendo. Comecei a primeira semana eu fui umas 4 vezes, depois fui umas 3, aí agora eu tô conseguindo manter 3, 2. Porque não dá pra. A primeira semana doeu, hein, cara. É assim mesmo. Nossa, você quase passa. Persistência. Mas é legal, assim, pelo menos só de você estar criando uma rotina, esse início a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Para ir criando a rotina, voltando a fazer aquilo. Mas assim, por exemplo, hoje eu não fui, mas amanhã eu já tenho certeza que vou ter um horário que eu vou conseguir ir. Ontem eu fui. A gente vai vendo. Eu acho que sempre eu falo isso para os meus pacientes, né? Para você começar a mudar a sua rotina, você tem que ter paciência, vai indo, não força demais, senão vira algo muito maçante, muito chato. Aí acaba que a pessoa larga, né? Ninguém quer ficar fazendo algo que... Hábito. Aí você tem que vai de pouquinho em pouquinho, vai sentindo o seu estômago, o seu corpo, né? Para ir vendo como é que tá. E assim, me conta mais ou menos assim, uma vez que alguma coisa que já deu muito errado assim numa cirurgia, num dia a dia assim, que você ficou muito frustrado assim, Eu lembro que uma cirurgia que ainda era residente de neurocirurgia e uma cirurgia que me marcou muito foi uma criança que tinha uma arma em casa e ela brincando mexeu na arma e acabou atirando no próprio crânio. Então essa criança chegou dentro do Hospital da Restauração, que é o maior hospital norte-nordeste de emergência, e chegou extremamente grave. Sendo criança, mesmo grave, a gente acaba extrapolando protocolos e o paciente acaba sendo operado, apesar de ter sinais já de uma gravidade muito, muito importante. E a gente decidiu colocar em sala e fazer uma craniotomia, que é a abertura do crânio, para drenar o sangramento que estava acontecendo. E o que me marcou foi o quão lábil é a criança, de como ela rapidamente piora o quadro quando está muito grave. Então essa criança ela entrou em sala, ela foi rapidamente entubada, ela não tinha balas na parte abdominal, o cirurgião geral e pediátrico avaliaram, então a gente entrou na equipe da neurocirurgia para fazer a intervenção neurocirúrgica. E assim que a gente fez a craniotomia bem rápida para poder tirar o osso, a pressão dela rapidamente cai, que acontece, já que tem a grande pressão dentro do crânio, existe essa reação do coração de acabar baixando a pressão. Então ela começou a receber sangue, e a gente tentando ser o mais ágil possível para tentar sanar esse sangramento. E foi quando o anestesista disse assim, essa criança está muito grave, eu preciso que vocês parem agora. Tipo, o sangramento não tinha parado, a criança estava extremamente grave e a gente fazendo de tudo, de todas as técnicas possíveis. E foi quando a anestesista disse assim, a criança vai parar. Eu lembro como se fosse hoje, a criança
muito grave. Ela já entrou muito grave e na tentativa da gente ver se tinha algum jeito, aí colocamos em cirurgia. Infelizmente, essa criança acabou falecendo. Então, o óbito de um paciente sempre marca o cirurgião. A gente fala que ao longo da formação do cirurgião, cirurgiões eles têm os seus cemitérios. Isso faz parte da formação e faz parte da vida como cirurgião já formado, você acaba perdendo pacientes quando são, especialmente se você trata trauma, trata doenças graves como doença do nervoso central. E esse óbito dessa criança me marcou, primeiro que foi o primeiro óbito em sala. Eu nunca tinha tido a morte de um paciente dentro do centro cirúrgico. E segundo, por ser criança, né, o tratamento e o cuidado da criança sempre é algo muito maior, você investe ainda mais quando é uma criança, e isso me marcou bastante. A perda de um paciente dentro do bloco cirúrgico. Reforça, acho que quando o cirurgião perde um paciente, ele reforça, antes de tudo, de que uma autoavaliação, todos os steps e passos cirúrgicos que foram feitos, eles foram revisados, como todo e qualquer óbito dentro de um hospital, e não houve nenhum problema. Revisamos ainda até mesmo a indicação em que a gente colocou ele extremamente grave, mas não tinha outra opção. Então ele serve como um aprendizado de que, infelizmente, também a gente está diante de pacientes neurocríticos, em que apesar de toda a performance cirúrgica, anestésica e de toda a equipe por trás, o paciente, às vezes, a doença é muito catastrófica e, infelizmente, acaba podendo levar ao óbito. Então, fica sempre a informação de que a gente faz o máximo possível, mas, às vezes, a gente não consegue. Essa questão de armas né, não é incomum a gente ter problemas, né, de crianças, jovens brincando em casa e, às vezes, até divergências entre marido e mulher, um acaba pegando a arma e às vezes está conversando lá naquela loucura e acaba disparando, né? Isso chega muitas vezes, né? Já teve alguma arma, bala, faca em local inusitado no plantão aí de emergência seu? Cara, na cirurgia geral, cara, chega muito empalamento, né? Muito, 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 muito. E aí acaba que, assim, é sempre um momento constrangedor, a gente tem que tomar cuidado com cuidado com o paciente, com os familiares também, como que a gente vai passar a notícia. Muitas vezes a gente não passa o que está acontecendo, às vezes tem que levar para o centro cirúrgico, mas a gente não passa para o familiar o que aconteceu, nada. Assim, às vezes eles acabam descobrindo, ou o próprio paciente depois fala, mas a gente tinha orientação muito séria para não passar. Então, assim, já teve empalamento. Isso era empalamento quando a gente conseguia resolver na salinha de procedimento lá, era tranquilo, pelo menos a gente Explica pra gente o que é empalamento. É quando o paciente coloca alguma coisa na região anal e não sai, né? E aí, muitas vezes, assim, a gente conseguia desobstruir, porque meio que forma um vácuo na região do ânus, que ele, depois que ele entra, não sai de jeito nenhum. A pessoa não tipo, consegue. Fecha e ele não sai. fecha e forma um vácuo mesmo. E aí acaba que a pessoa, pelo mecanismo, ela não consegue pelo dedo, ela vai precisar de ajuda de alguém. E aí acaba doendo, tudo. Às vezes a gente tem que fazer uma anestesia, fazer uma sedaçãozinha leve ali, para ver se o paciente ajuda também, uma analgesia boa. E aí a gente tirava muito desodorante. Cara, desodorante, o problema é que ele forma o vácuo mesmo, ele não tem muito vibradores, tirava muito. Isso tanto em homem quanto em mulher, cara, a gente pegou muito. E aí teve uma vez e aí algumas vezes não dava para tirar, tinha que ir para o centro cirúrgico. Às vezes na hora que fazia a raquianestesia, o paciente relaxava e fazia uma compressão na região abdominal e ficava um ali embaixo e conseguia tirar. Muitas vezes não, às vezes você tinha que fazer uma mini laparotomia ali, uma incisão infraumbilical, que a gente entrava ali perto do sigmoide, sentia um pouquinho e já ia localizando, forçando. Agora algumas vezes era pontiagudos, teve paciente de entrar sabe aquele coisinha de limpar o vaso, essas coisas, o cara colocou aquela vassourinha, sabe? E aí acabou que para ir para o hospital ele cortou a parte final, para não ficar aquele negócio para fora, né? E aí ficou meio pontiagudo e tal, foi bem difícil da gente tirar. E ela forma uma garrinha assim, que é justamente para você pinçar ela lá em algum canto. E aí justamente essa garrinha que ele enfiou, que ficou pegando em alguma das válvulas do reto, sabe? E aí você não podia puxar, senão você ia rasgar o reto, e se rasgar você tem que operar, às vezes tem que ficar com colostomia, tudo no reto você não pode fechar, né? Ainda mais que o paciente não estava preparado. Então foi para lá, para cá e tudo, aí chamou um colega da Procto lá no dia e acabou que a gente até conseguiu. Mas é muito constrangedor a parte de passar informação para o familiar que levou,
sabe? Que muitas vezes ele não conta, tem a questão da vergonha e tudo mais, né? A gente tem que ter um cuidado muito, Sim. muito grande para não passar da questão da privacidade dele, não nossa, né? Uhum. Nosso sigilo, justamente para não ter problema de processo, porque o paciente muitas vezes ele não te autorizou a contar isso. É a mesma coisa se Uhum. você contar para um familiar que o paciente tem HIV, tem alguma coisa que ele não te autorizou. Então você tem que. Exato. Você normalmente a gente fala, ó, aconteceu, ele estava com alguma coisa machucada e tal, a gente resolveu. Você não precisa também inventar, mas você fala, ó, tinha uma lesão na região do reto e tal, que a gente conseguiu resolver aqui agora e tal. Muitas vezes o familiar fica meio assim sem saber, depois ou ele vai contar. Mas são eventos que isso acontece em todas as urgências no Brasil. O que não pode acontecer, cara, que na época que eu ainda estava na residência, foi um pessoal gravar durante o centro cirúrgico, durante uma cirurgia, e colocar nas redes sociais, o pessoal falando coisa, sabe? Nossa, E aí não. isso rodou o Brasil inteiro. Não foi no meu hospital, mas na época Então isso pega muito mal. Sim. Porque meio que vai contra E tá expondo, né? os nossos princípios mesmo, de Sim. defender. A gente não está ali para julgar. A gente não Exato. sabe por que, que o paciente fez isso, o que está acontecendo, sabe? Às vezes, e aí a gente só está ali para resolver, né? Isso vale também até para quando chega num trauma, esfaqueado, baleado. A gente não está ali para julgar se o cara é Exato. bandido, se o cara não é, se o cara estava se defendendo, se não estava. Às vezes surgem essas perguntas e tal. Eu vejo tanta equipe, às vezes colega perguntando, é bandido, não é, não sei o quê. Pra mim não vai mudar em nada, sabe? Às vezes você sabe que é policial porque tá cheio de policial lá junto. Às vezes você sabe que o paciente estava cometendo algum delito porque também ele está algemado, alguma coisa. Mas eu acho que não pode mudar em nada. E não Uhum. deve, né? A gente é treinado para isso, para não mudar. E acaba que existem, nós somos seres humanos, tudo, mas existem alguns desvios de conduta na equipe que quando surgem a gente tem que acabar conversando, explicando, né? Uhum. Normalmente quando a gente está atendendo um paciente, sabe o que eu sinto às vezes, principalmente quando eu estou com um aluno me acompanhando? Eu acho que muitas vezes eu sinto que os nossos futuros colegas não têm empatia pelo paciente, sabe, cara? Eles não se colocam no lugar dele. Isso me deixa chateado. Muitas vezes eu bato muito isso na tecla, e aí eu acho que eles vão entendendo. A gente tem que ter empatia com todo tipo de paciente, né? Porque isso vai do paciente que possa estar empalado, que está com trauma, com tudo, cara. Mesmo o vozinho que escorregou e bateu a cabeça, né? Porque, tá enchendo, muitas vezes, é bêbado, né? Paciente que está alcoolizado, veio aqui. Cara, você tem que atender. Às vezes pode ser, o paciente chega agressivo, muitas vezes, né? Uhum. Mas aí tudo bem, você tenta, mas tem paciente que está precisando de ter carinho, tudo, sabe? Eu acho que isso não é equipe como um todo, isso não é quase todos os cantos, tanto lá em São Paulo, aqui na Paraíba, em todos os cantos eu já tive experiência com colegas e às vezes nem, não necessariamente sendo médico, que cara, eu não sei como é que pode, né? Às vezes tratar de uma maneira que não tem nenhum tipo de empatia, sabe? Às vezes a gente, você não... E eu sinto isso não só no nosso meio, às vezes eu vejo isso até quando a gente está fora do ambiente, né? Sim. A gente está numa fila de supermercado ou então está em algum É canto alguém tá contando uma experiência. e o pessoal tá. Não, a pessoa vem para conversar, quer contar alguma coisa, a pessoa não tem um pingo de paciência, muitas vezes é um idoso que está querendo um pouquinho de Uhum. atenção. Ou então o paciente, a pessoa está reclamando porque tem a fila de preferencial e ele está perdendo tempo porque tem idoso ali, né? São direitos adquiridos na nossa sociedade, né, cara? Quando tem a fila da pessoa que tem Preferencial. deficiência, tudo, né? Aquela pessoa, o estacionamento, tudo certinho, as pessoas às vezes ainda incorrem de infringir esses direitos das pessoas e fica todo mundo. Isso ocorre em todo canto, né? E aí eu acho que quando a gente está no nosso meio, eu acho que não deveria. E eu bato muito na tecla com o pessoal, acho que a gente tem que ter. Por mais que a gente tenha, às vezes, um contato rápido, dependendo da emergência, ou quando está no consultório, às vezes é uma hora de consulta, a gente tenta se conectar ao máximo, né? Para tentar entender, porque eu acho que a partir da conexão que a gente tem com o paciente, a gente consegue entender muita coisa, né, cara? Exato. Eu acho que a relação médico-paciente, eu lembro que assim, que eu estava próximo de me formar, minha mãe pegou e falou assim: meu filho, sempre quando for atender um paciente, atenda como se fosse a mim e a seu pai. Então isso me fez é, ser muito assertivo na forma como eu deveria atuar diante do paciente. Então a gente que quando era recém-formado, provavelmente você deu muito plantão também, eu dava muito plantão na emergência, depois ia correndo pro posto de saúde, médico da família e tal. E eu lembro que eu chegava
tão cansado, exausto pós-plantão e atender os pacientes do posto de saúde. E eu lembrava e ecoava muito o que minha mãe falava isso. Aí eu pegava, respirava fundo e dizia assim, poxa, os pacientes não têm culpa de eu estar cansado. Eu decidi dar plantão, eles não têm culpa e não podem ser atendidos de uma maneira que eles não precisam. Então a ideia, o que eu fazia? Eu lembrava que eu respirava fundo e dizia, vamos lá, a gente tem que entregar o melhor da gente. Às vezes aquele paciente está indo para conversar, não tem ninguém em casa, aquele paciente está indo para tirar uma dúvida. Às vezes dá um diagnóstico de uma doença extremamente grave para a família. Então, você entender que dentro da relação médico-paciente, você é mais um profissional que pode fazer a diferença, isso te coloca nessa função de eu vou me doar, dar o melhor possível para alcançar aquele paciente. É sobre conexão. É sobre você se colocar no lugar dele, é sobre você entender que ele, naquele momento, é a pessoa mais importante. E aqueles minutos que você for passar, se você vai passar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, vai ser o que a demanda necessita, o que a conversa, o que o diagnóstico, o que a lista de problemas estabelece. Porque a relação médico-paciente vai muito mais do que o diagnóstico. Às vezes o paciente não nem precisa do diagnóstico. É sobre orientação, sobre prevenção, é sobre a gente se colocar e dizer... Talvez você não precisa dessa cirurgia, você não precisa desse exame, você não precisa dessa intervenção. Você precisa de uma fisioterapia, você precisa mudar o hábito alimentar. Então, isso tudo necessita de tempo, de doação e de propósito. Acho que uma coisa que conectou muita gente quando a gente criou a ideia do podcast foi exatamente isso. A gente percebeu que a gente era muito parecido nisso. A relação médico-paciente ela tem que ser muito genuína. É sobre formar conexão. E isso faz com que o paciente se fidelize. Aí, do nada, você vê que você está tratando o pai, a mãe, o irmão, o avô, o neto, o bisneto. E isso é que é interessante na relação médico-paciente. E a gente vai conhecendo histórias super interessantes, sabe? Então, a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de entender o outro, né? Crescer, né? Muitas vezes a gente aprende com o paciente, muito. Entende uma outra visão de vida e tudo mais, né? E alguma vez você já teve experiência com um paciente muito religioso, que tanto para bem ou para mal, que já... Sim. Eu acho que um ponto importante, a espiritualidade e a fé, elas interferem na nossa experiência de doença e de morte. Isso eu lembro que quando eu percebi isso, fez todo sentido. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu me questionava, poxa, será que eu devo expor, seja na minha rede social, seja no meu consultório, expor a minha vivência, a minha crença religiosa? Será que isso interfere na relação médico-paciente? Eu era residente ainda e me questionava muito. Eu me questionava, será que eu poderia dizer que eu sou católico, que eu acredito em Deus e que tudo isso está muito além do que a medicina pode provar? Me questionava muito. Depois comecei a perceber que essa conexão nessa relação médico-paciente em que é uma pessoa com outra pessoa se conhecendo e eu te ajudando no seu processo de lidar com a doença, com a informação, com tratamentos e intervenções, o conhecer também o lado espiritual fazia todo sentido. E foi quando eu percebi e comecei a estudar um pouco mais e vi que existem estudos que revelam sim, aquele paciente que tem mais fé, aquele paciente que tem uma religião, aquele paciente que acredita em algo maior, ele experimenta menos dor, ele sofre menos com o processo de falecimento, de morte, ele acredita mais no tratamento e, portanto, tende a ter mais cura, porque faz parte da cura o querer melhorar. Então, para além de algo sentimental, existe algo neurocientífico por trás. Porque quando a pessoa tem religião, tem fé, tem espiritualidade, ela libera mais serotonina, mais noradrenalina, mais dopamina. Então a pessoa fica mais atenta, melhora a memória, a pessoa fica mais feliz, diminui a depressão, melhora o sono, portanto melhoram as dores crônicas, melhoram tremores, melhora a ansiedade. Então, sem dúvida, faz todo sentido. Espiritualidade está dentro da saúde. Essa questão de espiritualidade, tudo, me fez lembrar de uma história que eu cheguei a fazer um exame em um paciente. Cara, ele não era novo, eu acho que ele tinha mais de 40 anos, mas ele era bem baixo. Então ele tinha alguma síndrome, alguma coisinha, um déficit cognitivo ele tinha. Ele era autista
bastante agitado. Cara, quando ele chegava para fazer exame lá no hospital era uma loucura, assim, porque ele era muito agitado. Mas o mais interessante era que a conexão que ele tinha com o irmão dele era sensacional, cara. O irmão dele deixava ele muito calmo e meio que cuidava dele, tudo, dava um auxílio para os pais muito importante. E aí o que aconteceu com esse paciente? Esse paciente começou a ter dor abdominal recorrente, e começou a vomitar sangue, e aí a família procurou ajuda num sistema, numa UPA, e aí a UPA estabilizou o paciente e não encaminhou ele para um hospital terciário, infelizmente. Mas ele melhorou um pouco, mas mantinha muita dor, estava muito incomodado, aí eles conseguiram, via unidade básica de família, encaminhar para um serviço que fizesse exame eletivo e tal, e ele foi parar lá no nosso hospital. E aí lá no hospital a gente, quando foi a vez dele de chamar ele, cara, foi difícil demais de conseguir sedá-lo, de conseguir pegar a veia dele, porque ele não deixava e tinha um protocolo de não entrar acompanhante de jeito nenhum ali naquela parte onde vai para fazer a sala, sabe? E aí nessa questão de conexão, da pessoa se sentir bem, veio um estalo, eu falei, cara, a gente vai precisar do irmão dele aqui e tudo. Aí a gente chamou o irmão, aí o irmão entrou lá na sala, já estava meio fora. Mas na hora que o irmão entrou e conversou com ele, ficou com ele lá, ele deixou pegar a veia. E na hora que pegou a veia, a gente consegue fazer a medicação. Aí fez a medicação, ele dormiu. Mas o mais importante, cara, era que ele não ficou quieto enquanto o irmão não chegou e entregou um carrinho para ele, cara. Olha aí. É porque quando a gente não tinha tentado que o que deixava ele mais apegado, meio que dava segurança para ele, era esse carrinho. E parecia uma Kombi já assistiu aquele filme Miss Sunshine? Parecia a Kombi do Miss Sunshine, cara, que eles Sim. ficam viajando para todo canto. E aí ele segura esse carrinho, o irmão vai e entrega o carrinho para ele e beleza. A gente conseguiu fazer o exame, infelizmente esse paciente tinha um linfoma gástrico, que é um tipo de câncer no estômago. É mais raro que um tipo de câncer que tem no estômago, mas não é tão comum. Tem o adenocarcinoma que é mais comum, tudo. E aí ele foi para cirurgia, tudo, fez todo o tratamento. Depois a gente até ficou sabendo, porque depois ele voltou para fazer endoscopias de acompanhamento, estava tudo bem, mas já estava bastante avançado. Se eu não me engano, tinha metástase e tudo, mas o tratamento muitas vezes é cirúrgico. E o estômago dele estava horrível, cara, sangrava de cima e embaixo. A gente fez as biópsias, mas assim, quando o paciente tem um câncer sangrando, não existe, a gente não consegue cauterizar tudo, não consegue colocar um clipe, sabe? Em alguns casos a gente joga como se fosse um pó que cauteriza ali, mas esse pó é muito superficial, não consegue estancar completamente, sabe? Então, esse paciente teve que realizar realmente a cirurgia para parar de sangrar, para parar de ter anemia. Mas voltando a essa questão do carrinho, esse carrinho é o que muitas vezes ele tinha conexão com o irmão, tudo, mas o carrinho era segurança. Muitas vezes as pessoas, a segurança delas é a religião, muitas vezes a pessoa nasceu na igreja e aquele é o estilo de vida dela. Então, o que eu sinto às vezes é que alguns colegas nossos que não acreditam tentam tirar o esteio dela. E se a gente tira o que está deixando ela segura, o que está deixando ela entender, sobreviver, passar por aquele momento difícil, às vezes é um câncer, às vezes ela tem que passar uma cirurgia complicada, uma neurocirurgia, cara, atrapalha muito, né? Então, nessa criança aí, a gente tentou tirar algo que deixava ela muito agitada, cara, atrapalhou tudo. Na hora que a gente trouxe o irmão, trouxe o carrinho para ele, cara, conseguiu pegar a veia, conseguiu fazer o exame, depois ele voltou para fazer o exame de novo, para ver o controle e tudo. Tava lá o carrinho, a gente já sabia que tinha que trazer o carrinho, ele já sedava segurando o carrinho e tal. Quando ele acordava, cara, tinha que estar carrinho lá na maca. E aí a gente já deixava até o carrinho, porque a primeira coisa que ele acordava, ele tava meio sonolento e já queria pegar o carrinho. Então, muitas vezes é isso. Acho que não. É um terço, às vezes é um terço, exatamente, né? As idosas adoram usar uns terços. Não cabe a gente ficar escapulário. julgando nisso aí, né, cara? Se realmente a conexão é algo que traz a pessoa pro acreditar em algo que a gente está falando, em ajudar a passar por aquele processo, né? Tem que entender que muitas vezes das doenças que a gente está tratando são doenças muito difíceis. É um caminho muito longo. Às vezes a gente está chegando no meio da história, ou no final, ou está no início, que é muito conturbado, ela ainda está passando por aquela fase de aceitação, tá na negação, então não tem o que a gente tem que tentar dar um melhor suporte, né? E, assim, a sua família sempre te apoiou a fazer medicina, a escolher a neurocirurgia, sempre curtiram? Porque a neurocirurgia das especialidades médicas é uma das que mais o profissional menos fica em casa, né? Teoricamente é a que sempre está em constante atendimento com o paciente, né? Na minha família não tem nenhum médico.
Então, o que fez eu pensar em fazer medicina foi dentro da minha formação, minha mãe sempre me estimulou a fazer coisas difíceis. Então, eu lembro que quando ela chegou um dia assim, meu filho, vamos sair desse colégio. Esse colégio está muito fraco para você, está muito pouco. Está vindo pouca tarefa, vamos para um outro colégio. E fui para um outro colégio. Então eu sempre trocava de colégio quando ela percebia que tinha pouca tarefa de casa. Ela achava que eu não era Isso é o estimulado. mal de toda mãe, né? Elas querem o máximo de... Aí eu cheguei num colégio lá em Fortaleza e era um colégio muito clássico em ligas, muito clássico em Olimpíadas. Então, comecei a ser estimulado a participar de Olimpíada de Química, Biologia e tal. Então, eu estudava muito isso. E então, comecei a me destacar e gostar dessa competição. Quando eu fui decidir fazer a faculdade, poxa, o que eu vou fazer? Eu sempre queria ser professor. Eu lembro sociologista, disse, mãe, quero ser professor. Ela, não, desisto, não. Professor não vai conseguir trazer o que você quer financeiramente, meu filho. O professor sofre demais, eu trabalho três horários, 3 turnos diferentes e tal. Na época eu pensava em ser, eu falava professor universitário. Ela talvez não tinha, eu não imaginava que seria diferente. Mas beleza. Mas então, na hora de eu decidir, eu escolhi medicina naquela época. Fez sentido por quê? Porque para mim era o mais difícil. Para mim era mais um desafio dentro do que eu já tinha tentado vários outros desafios. Então, o desafio me chamou para a medicina. Já dentro da medicina, quando eu fiz o primeiro período da medicina, tem a neuroanatomia e eu achei extremamente difícil. Meu Deus! Essas regiões do cérebro, esses vasos, são muito difíceis. E eu tirei uma das piores notas na neuroanatomia lá. Aí não, gente, isso é tão difícil, pois eu vou ser especialista nesse tipo de doença. Por que não ser neurocirurgião? E batizei a decisão da neurocirurgia quando eu vi essa cirurgia de aneurisma cerebral. Mas, como você falou, na neurocirurgia, você, em qualquer especialidade, daí o médico depois se tornar um subespecialista. Depois eu vou querer estudar de ti como a subespecialidade mudou o dia a dia de ser um simples cirurgião para fazer endoscopia. Porque para mim, quando eu decidi fazer medicina da dor e neurocirurgia funcional, eu decidi porque fazia mais sentido para mim não só estar horas e horas e horas num centro cirúrgico operando um tumor, clipando aneurisma. Isso eu faço, mas não comecei a perceber ao longo da minha formação de que só isso não era suficiente. O salvar, propriamente salvar, não era o que me encantava. Eu comecei a perceber que existia uma outra neurocirurgia em que eu poderia dar qualidade de vida. Eu poderia tratar o paciente de dor crônica, eu poderia melhorar a qualidade dos tremores, eu poderia melhorar o Parkinson, eu poderia melhorar a epilepsia. Então, trabalhar num cérebro que está disfuncional. Por isso surgiu a neurocirurgia funcional na minha vida e fez todo sentido. E aí, eu comecei a decidir por não ficar horas e horas de plantão, por não ficar horas e horas em uma cirurgia, e então está mais focado nesses tratamentos de dor lombar, cefaleia, a Parkinson, epilepsia, e me deu qualidade de vida e eu decidi, posso fazer academia, vou fazer curso de inglês, vou fazer curso de alemão, vou começar o doutorado. Isso foi importante. Eu queria aproveitar e te escutar como a decisão de subespecialidade fez com que mudasse o teu dia a dia. Eu gosto muito de cirurgia. O que muda na subespecialidade é que você consegue diminuir o leque de coisas que você precisa fazer, né? Cirurgia você faz muita coisa, né? Mas me ajuda bastante a minha formação na cirurgia na minha subespecialidade, sabe? Na subespecialidade a gente consegue ficar melhor numa pequena quantidade de coisas, mas a gente acaba ajudando as pessoas de uma maneira melhor também, né? Então, eu consigo identificar melhor um câncer, consigo fazer a prevenção, vamos supor, fazendo uma polipectomia, fazendo o laudo direitinho, tudo estudando, né? Na endoscopia também tem uma série de procedimentos, né? Dilatação, ligadura elástica, diminuir, estancar sangramento, hemorragia, e aí vai, né? Diversos tipos de biópsia, tirada de tratar a obesidade, né? Dá para tratar a obesidade por endoscopia. Então, inclusive, dá para fazer um monte de cirurgia. Cirurgia de hérnia de refluxo, né? Hérnia de hiato.
Então a gente vai aprendendo. Então, obviamente, que se o cara for querer fazer essas cirurgias endoscópicas, tem que estudar mais, tem que fazer mais coisas ainda, né? É interessante porque a gente vai conseguindo ajudar o paciente e tentar fazer o diagnóstico de uma maneira que a gente consiga ser mais assertivo, né? Então, quando a gente sai do generalista, no campo, na cirurgia geral, a gente tá ali para pegar tudo quanto é coisa de barriga, às vezes de trauma, né? De tentar ajudar, né? Mas é fundamental para a subespecialidade, né? É aquilo que você faz repetidamente, constantemente, você faz melhor e o resultado é melhor. Então, sem dúvida, o subespecialista trata mais, trata melhor, pensa em mais diagnósticos e é mais assertivo na avaliação, conduta propedêutica do paciente, sem dúvida. Exatamente. Gente, eu acho que era mais ou menos isso, né, Luiz? Que a gente tirou. Pessoal, basicamente a gente respondeu a maioria das perguntas que o pessoal mandou pra gente aí nos últimos tempos aí, sobre a nossa história, tudo, né? Eu falo aqui um pouquinho, né? Eu sou goiano, né? O Luiz é cearense. Eu vim para Campina Grande, me formei na Universidade Federal de Campina Grande, fiz medicina aqui, depois eu fiz cirurgia geral na FAMERP e endoscopia também. E voltei para Campina Grande e estou muito feliz, adoro a cidade. O Luiz Fiz medicina na Federal do Ceará, depois fui para Recife fazer neurocirurgia, 5 anos, depois fiz um fellow de neurocirurgia funcional e dor, com aperfeiçoamento em São Paulo, e agora estou quase me mudando para Campina Grande para atuação por completo aqui. Legal. Então é basicamente isso. Agora a gente fez esse episódio para vocês conhecerem um pouco mais a gente, né? Muita gente perguntava de onde que a gente era, tudo, né? Então a gente fez esse episódio mais para tirar um pouquinho de dúvidas de vocês, sobre conhecer um pouco mais a gente. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Não esqueçam de se inscrever no nosso YouTube, @de-médico-para-paciente, seguir a gente e qualificar 5 estrelinhas, se possível, se fizer sentido para você, claro, no nosso podcast, @de-médico-para-paciente, lá no Spotify. Então siga a gente no Instagram, no YouTube. Tchau. Abraço.